Cara, mas o Vidalba... Gente, eu vi vários jogos que o Vidalba entrou apavorado em campo, gente. Apavorado. O CJ viu isso na beira do campo, inclusive. Mas já tem Não, muito tempo gente, que ele tá mas é bem. isso. Mas é isso. Quando isso? Quando? Esse Isso ano não foi. Isso foi Esse ano não foi. no segundo semestre do ano passado, por exemplo. Então, mas a alguns jogos. renovação dele passa muito pela reta final boa e que ganhou confiança. Porque olha só, E esse combo, esse trio de gringos, gente, aí nós estamos falando de Vidalba, Dineno e Lautaro. Esse trio de Dineno gringos. veio antes, né? Não, esse trio de gringos que estavam no Cruzeiro, 2 já saíram. Aliás, um já saiu, que é o Dineno, e o outro tá sendo falado aí pra sair. O Vidalba, hora nenhuma, neste ano, nessa temporada, Não, sim, teve. foi questionada a saída Não, dele. Teve sim. Teve uma época ali em fevereiro, março, que ele tava pra sair, porque assim, tava pra sair muito forte. Mas chegou-se a pensar nessa situação. Assim, o Vidalba hoje, ele é inconteste no Cruzeiro na defesa do lado esquerdo. Só que, na minha opinião, pelo nível que o Cruzeiro tá colocando, ele não pode ser. Ele não pode ser o cara do sistema defensivo do Cruzeiro lá do Fabrício Bruno. Mas por que não pode ser? Porque ele não tem futebol pra se manter assim alto nível. Não, muito mas grande, aí não gente. dá Como é pra que a gente vai saber disso? Gente, o Vidalba até outro dia não jogava. Não, mas era o Rubens no titular. Atlético até outro dia era Mas o questionado. Rubens é um menino, o Vidalba não é, gente. Gente, assim, eu gosto do Vidalba, mas eu acho que tem que ter uma sombra pra ele. Ah, não, beleza. Não, sombra ok, Acho mas que tem que ter. É que você já tá fazendo um exercício de futurologia que ele não se CJ, mantém eu quero em que o alto lado nível. esquerdo da defesa do Cruzeiro se estabeleça em alto nível. Mas só com o estabeleceu. Vidalba não se estabelece. Ah, não, mas aí só com o Kaique Ué, também não se estabelece. Exatamente, Você- mas olha o Palmeiras. Olha o Palmeiras, olha o Flamengo. Se o Cruzeiro tá brigando contra esses times, CJ, ele precisa reforçar o time pra colocar a gente brigando com o Vidalba, pra colocar a gente brigando com o Wanderson, pra colocar a gente brigando com o Christian. Mas, Tem que ter, mas gente. isso a gente concorda. A gente não concorda você afirmar que o Vidalba não pode ser o zagueiro titular absoluto do Cruzeiro. Gente, ele pode vir a ser. Não, mas ele a é. questão... Não. Hoje ele é porque não tem outro, CJ. Porque Não, porque o tá CJ jogando bem, gente. capitão. Quais são os reservas? Gente, vamos lá então. Ele Quem tá- são os reservas do Cruzeiro no sistema defensivo? A gente tá falando aqui de Gamarra e Jonathan Jesus, gente. Tá errado, não pode ser assim. Mas, mas- ele não é titular por aquilo que ele tá jogando? Porque ele tá jogando mais que o Jonathan Jesus e mais que o Gamarra. Então você acha que a atuação dele é razoável? Não, eu acho que é atuações nota 7. Cara, o Vidalba tá jogando muito bem. Muito Porque é o que Muito ele bem. pode entregar, gente. Muito bem. Não, pra mim o Vidalba tá jogando muito bem. Gente, Não tem, são aquilo. poucos... Quando chegar um zagueiro de um nível maior, Quem garante? O Vidalba Qual é a dificilmente garantia? sustenta. Cruzeiro contrata o Marquinhos do Paris Saint-Germain. Aí qual é a garantia? Todas. Ah, beleza. Não, Todas, mas, CJ, mas aí você todas. foi no nível... Não, mas eu fui no extremo porque Não, é o seguinte, todas, gente, chegar vai- presta atenção, Todas. gente, Ele o põe os futebol na teoria, antes da bola rolar, ele é muito fácil. Não, mas Ele é muito tranquilo, porque aí eu posso chegar aqui e Que falar isso, assim, ó, o zagueiro titular da seleção argentina, da seleção brasileira, chega e farda. Ok, na teoria sim. Pode chegar aqui, meu irmão, e não render. Ah, não, Vocês já mas aí viram jogadores CJ, que não a chance, rendem? Não, mas aí a chance Eu de não dei o render... exemplo A absurdo. chance de não Foi Eu fui render no é absurdo, quase nula. mas é porque senão a gente tá quase desvalorizando nula. o que o Vidalba tá Não, fazendo, não cara. estamos desvalorizando o que o Vidalba tá fazendo. Inclusive, ele foi uma ótima saída do Leonardo Jardim, gente. Só que a gente não pode esquecer que o Cruzeiro precisa de um reserva ou um cara Não, que mas brigue isso com eu- ele isso lá eu- do isso lado eu esquerdo. concordo. Então, mas é disso que eu tô falando. Agora, brigar é uma coisa. Quando eu falo o Vidalba, gente, ele não pode ser em conteste com a camisa do Cruzeiro, é porque ele é um jogador nota 6, cara. E é. A gente também Mas não tá pode sendo negar. nota 6. Pra Tudo mim não bem, tá mas sendo ele nota é. 6. Gente, Não, ele pra é. mim, Desculpa, a verdade é essa. Cara, nessa arrancada do Cruzeiro aí... O Vidalba é um joga- daqui já tem um ano, gente. A Jogador gente sabe que ele rende e quem não rende. Mas então ele tá rendendo mais do que você Sim, espera. Mas tá sim. rendendo. Mas há quantos Vai jogos? falar, Há não, 10? peraí, não, peraí. Há Então 15? peraí. O Vidalba não tá surpreendendo ninguém, então, dentro desse estúdio. Tá surpreendendo. Então pronto, gente. Eu acho que ele Então pronto. surpreendeu. Mas ele tá jogando bem O Vidalba há 15 tá no jogos. melhor que ele pode entregar no futebol, gente. Que bom, aí. E você acha que se ele não pode ser manter... titular? Se ele mantiver mas isso durante se ele a não temporada... manter, eu posso defender que ele pode não manter também. O Si, gente, o Si é outra situação. Acho que hoje ele Você é... que tá falando do Si, Calma, capitão. Rafa. Hoje ele é inconteste na defesa do Cruzeiro porque não tem outro. Tinha que ter outro pra fazer uma sombra a ele. Essa é a minha opinião. Ah, então quer dizer, o Jonathan Jesus faz sombra ao Fabrício O Bruno? Fabrício Bruno tem uma entrega de 5 anos, CJ. Campeão de tudo pelo Flamengo.
Mas não faz sombra, né? Que isso? O Jonathan Jesus nem faz sombra. Mas o Fabrício Bruno, Nem você faz concorda sombra. comigo que ele é o cara do sistema defensivo do Então Cruzeiro? precisa só porque o Vidalba não é o cara. Não, CJ, eu tô falando aqui que existe um lastro no Fabrício Bruno que, com todo respeito, o Vidalba não tem. A gente não pode falar aqui de um zagueiro Então, que mas é o que eu tô- multicampeão pelo O que eu Flamengo. tô falando é o seguinte, que foi capitão do Flamengo. A grife não do é Fabrício grife, Bruno, CJ. não, a grife do Fabrício Bruno, o que ele Não fez é grife, CJ. durante 5 anos. É o lastro. Então, o lastro do Fabrício Bruno faz com que ele não precise de sombra. É o isso? que ele tá jogando. Daqui a pouco a gente vai ter dado pra passar do Fabrício Bruno aí, que é absurdo, que vai provar isso que eu tô falando pra vocês, gente. Mas hoje do Vidalba também é. Os tudo números bem, do gente, Vidalba mas- são bons, velho. Não, tudo bem. Assim, dois eu fazem uma acho, grande eu dupla acho hoje. que precisa de alguém pra zaga pelo lado esquerdo, inclusive. Nós também achamos. Inclusive, é uma Um briga, reserva. uma briga boa dentro do Cruzeiro para o Leonardo Jardim, que ele não abre mão desse zagueiro pelo esse lado esquerdo. Ó, o Cruzeiro precisa do zagueiro do lado esquerdo? Sim. O zagueiro precisa do reserva do Kaique? Sim. O zagueiro precisa de um ponta? Sim. Isso não quer dizer que os caras que vão chegar aí já tomem a vaga dos titulares e, pelo contrário, aí vai chegar pra brigar, porque pra mim tá azeitadinho, bem encaixado esse time do Leonardo Jardim. Só não concordo da gente falar assim, beleza, vai chegar um aí pra pegar o Vidalba, vai pro banco, querido, que agora... Não, mas eu não falei isso. Agora, não Mas tô falando eu que você não falou falei isso, não. isso. Mas não tô falando que você falou isso, não. Agora, quem tá falando sou eu. Agora, Vidalba, muito obrigado, que nós trouxemos um zagueiro aqui com uma grife, com um lastro, com um rótulo, Eu falei com um que precisa de marketing, alguém que brigue com uma com coisa ele. muito maior É que a diferente. sua, e obrigado. Senta lá. É uma coisa Acho que até que- pra gestão do grupo isso é péssimo. O que eu falei é, se precisa de um zagueiro pelo lado esquerdo e precisa, esse cara tem que chegar para brigar pela titularidade com o Vidalba. Não tô falando aqui de um cara chegar e ser titular sem sombra de dúvidas em cima dele. É disso que eu tô falando. Informação do Adroaldo, o contrato do Vidalba vai até dezembro de 2026. Nós Do ano estamos, que nós vem. estamos que ano? 25. 25. Já ventila a possibilidade de uma prorrogação até 2027, como será feito com o Lucas Silva. Internamente ele é muito bem avaliado.